história. Quem gosta de história aí? Diga aí, você gosta de história? Eu amo história, gente. É muito bom ouvir histórias. E o Evangelho está cheio de histórias, né? E Jesus era um contador de histórias. Histórias que tinham fundos espetaculares, né? A gente entende um pouco da cultura, a gente entende um pouco do contexto, mas a gente tira verdades morais e espirituais tremendas, princípios espirituais tremendos. Mas essa história que eu vou contar não é uma parábola de Jesus. É um evento que aconteceu na vida de Jesus e de um homem. Essa história se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 5, e diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois das águas agitadas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Eu disse o paralítico: Senhor, Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Gente, que história maravilhosa! Um homem que viveu um novo ano, né? 38 anos, vivendo ali com aquela desafio, aquele problema, aquela paralisia, deitado. Jesus se sentiu compadecido da vida daquele homem, e Jesus começou ali um relacionamento com aquele homem. E a gente sabe que você quer viver um novo ano, comece um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Você quer viver um novo ano, comece um relacionamento com Jesus. Ou aperfeiçoe o seu relacionamento. Muitas vezes o seu relacionamento você começou, mas você nunca investiu tempo em Jesus. Nunca investiu tempo para melhorar. Você conhece Jesus. Você sabe muitas coisas sobre Jesus, mas o seu relacionamento com ele ainda é muito superficial. Quer viver um ano novo, um ano diferente? Você precisa aprofundar o seu relacionamento com Jesus. Muita gente confunde frequentar as comunidades de fé, ir a uma igreja e se relacionar com Deus. Não, Deus não habita em igreja. Deus habita em corações. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então a sua adoração, a sua conversa, a sua oração precisa ser íntima, precisa ser pessoal. Deus está interessado não na sua vida religiosa, mas na sua vida por completo. Comece um relacionamento com Jesus. O relacionamento com Jesus na vida deste homem transformou, gerou um novo ano. Depois de 38 anos lidando com aquela situação, agora no ano 39 daquela situação, ele vive uma transformação, um ano novo. Ele começa a andar em novidade de vida. E literalmente, né? Ele estava ali, ele era paralítico, deitado em cima de uma maca, de uma esteira, e ele começa a andar em novidade de vida. Quando Jesus chega, gente, perto da gente, é a nossa hora. É a nossa hora. É a hora da gente tomar algumas atitudes. É a hora, né? E eu vou falar hora sem H. A sua hora com H chegou. E você precisa tomar 3 passos, né? Uma hora sem H. Primeiro, ouvir. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Constantemente o Espírito Santo tem falado conosco, com a humanidade. Deus tem falado com a humanidade. Deus nunca está em silêncio. Constantemente Ele está se revelando a nós. Olha a palavra, olha a Bíblia está aí à nossa disposição, que é Deus falando conosco.
Deus tem falado no seu coração, não é verdade? Deus tem falado no meu coração, não é verdade? É verdade. Mas muitas vezes a gente ignora a voz de Deus. Nós aumentamos o volume do ruído das nossas vidas. Aumentamos o ruído do pecado nas nossas vidas. Aumentamos o som da nossa existência para não ouvir a voz de Deus. E aí o que acontece? A gente continua vivendo no velho. Continua sofrendo, continua os planos não dando certo, continua não tendo satisfação nem alegria, continua não tendo paz nessa vida, continua numa busca desesperada por algo que só tem em Deus. Sabe por quê? Porque a gente não ouve. Chegou a sua hora de mudança. Ouça a voz de Deus. Apocalipse até diz sobre isso. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça. Este homem estava ali no meio de uma multidão de curiosos, de pessoas que eram deficientes, o texto diz que cegos, mochos, diferentes enfermidades. Era um lugar popular, um lugar de romaria, e ali existia toda uma estrutura em volta do tanque de Betesda. Mas no meio de tudo isso, o homem ouviu a voz de Jesus. No meio de tanta confusão, no meio do mundo tão cheio de ruídos, tantas vozes, tantas chamadas, tantos gritos tentando chamar a nossa atenção, você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. E Jesus está dizendo, Jesus está te perguntando, Jesus está querendo se relacionar com você. Ouça a voz de Deus. Chegou a sua hora? Ouça a voz de Deus. Chegou a sua hora? Responda a voz de Deus. R aí, ora, ouça. R, responda. Reaja à voz de Deus. O Jesus perguntou e o homem começou a interagir com Jesus. Respondeu Jesus. Apesar da pergunta ser um pouco interessante, né, para uma pessoa que está ali enferma, esse homem poderia responder com outra atitude, com atitude de arrogância, com raiva, achar que ele estava sendo desafiado, mas o homem não respondeu. O homem começou a contar a sua história, contar as suas frustrações, contar as suas tentativas. O homem estava disposto a responder à voz de Deus, mesmo não sabendo a resposta certa, mas a resposta foi sincera. Ele contou por que ele não estava sendo curado. Na perspectiva dele, é porque ele não tinha ninguém para ajudá-lo, ele dependia de outros, e na perspectiva dele, ele não tinha condições de caminhar e entrar ali, naquele tanque. Ele era limitado e outras pessoas tinham vantagem sobre a vida dele, tinham mais recursos, tinham mais força, tinham mais poder de movimento. Responda, reaja ao ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco, o Espírito Santo está falando com o seu coração, às vezes há muitos anos, e você não responde. Você faz de conta que não está ouvindo. Você ouve, mas não escuta. A palavra não faz diferença na sua vida. Há muito tempo Deus está falando para você, deixa de falar isso. Deixa de ir neste lugar. Faça isso. Vá a esse lugar. Muitas vezes a gente pensa que a voz de Deus é só negativa, né? Não faça isso, não faça aquilo. Não, a voz de Deus, ela traz cuidado. A voz de Deus, ela traz relacionamento. Deus, ele tem interesse em se relacionar, a falar com você e a ouvir você, ouvir a sua história. Mesmo que não faça sentido a pergunta de Deus, mesmo que a sua resposta não faça sentido no momento, Deus sabe todas as coisas. Quando Ele começa um diálogo, quando Ele pergunta algo, quando Ele coloca algo no seu coração, o final disso é vida, é transformação, é mudança, é novidade. Deus tem o poder de transformar tudo velho em novo, em restaurar o quebrado, em limpar o sujo, em transformar aquilo que era desprezado pela sociedade em algo de referencial. Deus é especialista em mudar vidas, em mudar circunstâncias. Então, ouça a voz de Deus. É a sua hora de mudança. Então, ouça a voz de Deus. É a sua hora, então responda. Reaja à voz de Deus.
E em terceiro lugar, essa dica é muito importante, gente. Haja. Movimente. Você precisa agir, você precisa fazer algo. Você não pode apenas ficar no discurso, nas ideias, nos sentimentos. Isso precisa ser transformado na sua vida. Coloque em prática esse relacionamento de Deus. Coloque em prática o que Deus tem falado no seu coração. A Bíblia diz, né, que aquele que ouve e pratica é considerado como um homem, é comparado com um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. E no dia da tempestade, no dia da enchente, no dia do ventanal, essa casa ela vai permanecer em pé. Quantos sonhos da gente cai, né, gente? Porque a gente não ouve a palavra de Deus. Deus dá a orientação certinha, Deus mostra certinho o que deve fazer, mas a gente acha que a gente pode fazer melhor. A gente acha que a gente pode fazer melhor. Eu lembro quando eu era adolescente, eu consegui um trabalho numa fábrica de gaiolas perto da minha casa. E o homem veio e a gaiola ela era amarrada, né? As gradezinhas da gaiola, o arame da gaiola era amarrado e depois soldado. E o homem veio, né? O instrutor veio e me ensinou como fazer. Você dá esse nó aqui, passa por aqui. Mas eu, como adolescente, achei que eu sabia mais do que aquele senhor que já estava há muitos anos construindo gaiola. Eu queria fazer aquela costura, aquela forma de amarrar do meu jeito. E eu fui. Não, é desse jeito tá mais rápido, tá melhor. E aí terminei, né, em tempo recorde e mostrei para ele, pensando, vou receber um elogio, eu criei um novo método agora. E ele olhou e falou, olha aqui, vamos seguindo. Aí ele foi seguindo com o dedo. Aí uma gradezinha estava amarrada de um jeito, a outra de outro. Cada jeito estava de um jeito, não estava uniforme, não estava bonito, estava tudo ruim. Terminei rápido, mas o serviço uma porcaria. Aí ele falou, agora você também tem que desamarrar todo esse arame, não tem como cortar, tem que ir desamarrando. Gente, deu trabalho, machucou o dedo. Sabe, porque muitas vezes a gente acha que a gente sabe. A gente quer mudar as instruções daqueles que já estão anos trabalhando com isso. Não tenho nada contra inovação, não tenho nada como mudanças, mas há momentos que a gente precisa ouvir e agir, ouvir e obedecer, ouvir e fazer. E ver na prática. E isso que acontece. Isso que aconteceu com aquele homem. Olha, o homem está ali 38 anos. Nós não sabemos quantos anos ele está ali perto do tanque, esperando o movimento das águas. Mas nós sabemos que ele está há 38 anos enfrentando essa batalha, essa limitação no seu corpo. E ele ouve a voz de Deus. E ele reage à voz de Deus, ele responde à voz de Deus. E como ele responde? Ele responde com as suas palavras e com as suas ações. É tempo de ação na sua vida. Quer viver um novo momento? Quer andar em novidade de vida? Comece a colocar em prática. Coloque em ação o seu relacionamento com Deus. Deus mandou perdoar? Perdoe. Deus mandou você contribuir? Contribua. Deus mandou você ir para uma direção? Vá nessa direção. Porque Deus tem algo novo. E a mensagem de Jesus não foi algo simples, né, gente? A resposta do homem para o que Jesus propôs não foi simples. Jesus disse, levanta, toma a tua maca e anda. Gente, 38 anos na mesma posição ali. E o homem respondeu. Talvez você está na sua vida há não sei quanto tempo nessa mesma situação e agora Jesus vai te dar um comando, Jesus vai te dar uma orientação, Jesus vai te dar uma direção, então reaja, vamos à ação. Sabe o que diz o texto? Que imediatamente o homem foi curado, ele levantou, ele tomou a maca e ele andou, ele obedeceu. Essa é a sua hora de obedecer a Jesus.